Pessoal, todas as vezes que eu posto aqui na página que não existe autismo nível 1 em crianças pequenas, sempre vem alguém e diz assim, mas eu não concordo. Ah não, mas não é assim, é de outro jeito. Meu filho tem 1 ano e tem autismo nível 1. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não interessa se você concorda ou se você não concorda. Não interessa a minha opinião e não interessa a sua opinião. A questão é que a ciência é a ciência, independente da opinião de cada pessoa. Então, eu vou ler aqui no DSM para que a gente entenda isso de uma vez por todas, porque daí, sabe o que vai ficando cansativo? Porque a pessoa fala, eu não concordo, daí eu explico, daí ela fala, não, mas eu penso diferente, aí eu explico. Na terceira vez eu paro de explicar, tá certo? Porque assim, a pessoa nunca leu o DSM, ela nem sabe o que é o DSM, ela não sabe qual é o capítulo de autismo, e ela fala, eu não concordo, mas não concorda baseado em quê? O que é que tu entende dos critérios diagnósticos para dizer que não concorda? Então eu vou ler aqui para que a gente possa colocar uma pedra sobre esse assunto e para que vocês entendam que não tem concordar ou não concordar, tem o que está escrito no manual. Então, se você não concorda, você tem que criar outros critérios diagnósticos para você, você tem que criar uma outra tabela de classificação de gravidade para você tem que criar outros níveis de suporte para você, mas se você quiser utilizar a Associação Americana de Psiquiatria, que é o que o mundo inteiro usa, você vai ter que concordar, não vai ter opção, tá certo? Então, se você pegar no capítulo da página 50, transtorno do espectro do autismo, página 52, tabela 2, onde diz lá, níveis de gravidade para transtorno do espectro do autismo. Começa do nível 3 e regride ao nível 1. É assim que está disposta a tabela. A tabela é dividida numa primeira coluna, que são os níveis de gravidade, 1, 2 e 3, nível 1 exigindo apoio, nível 2 exigindo apoio substancial, nível 3 exigindo apoio muito substancial. A segunda coluna diz respeito à comunicação social. A terceira coluna diz respeito a comportamentos restritos e repetitivos. Portanto, a primeira coluna da tabela vai falar sobre o grupo A de critérios diagnósticos. A segunda coluna da tabela vai falar sobre o grupo B de critérios diagnósticos. Indo no pedaço ali que interessa, né? Então, nível 1 de suporte para transtorno do espectro do autismo, diz ali assim, ó, por exemplo, uma pessoa que consegue falar frases completas, e envolver-se na comunicação, embora apresente falhas na conversação com outros e cujas tentativas de fazer amizade são estranhas e comumente mal sucedidas. Você entende que se você pegar isto que está escrito aqui na tabela e colocar numa criança pequena, ela tem que falar. Ela tem que falar. A parte verbal, o vocabulário, a semântica, até a sintaxe, tem que ser totalmente normal. Está escrito aqui, eu vou ler de novo. Ó. Pode apresentar interesse reduzido para interações sociais, porém, é uma pessoa que consegue falar frases completas e envolver-se na comunicação, embora apresente falhas na comunicação, na conversação. Então, pessoal, no nível 1 de suporte, a criança tem que falar normal. Tá, agora no nível 2 de suporte, o que está escrito aqui na tabela? Por exemplo, nível 2 de suporte. Por exemplo, uma pessoa que fala frases muito simples, cuja interação se limita a interesses especiais que são reduzidos e apresenta comunicação não verbal acentuadamente estranha. Então, vocês estão entendendo que para ser nível 1 tem que falar normal, do ponto de vista semântico, do ponto de vista sintáxico, tem que falar normal. Se tiver alteração da fala, passa a ser nível 2. 97% dos diagnósticos de autismo, feito abaixo de 3 ou 4 anos de idade, a queixa principal é atraso de fala. Você está entendendo, então, que não tem o que discutir. Se você tem uma criança pequena, cujo diagnóstico de transtorno do espectro do autismo foi baseado em atraso de fala, que a imensa maioria dessas crianças, ela já não é nível 1, ela é no mínimo nível 2. O que eu concordo é que não dá para saber se é nível 2 ou nível 3. Muito bem, aí você vai falar assim, mas Paulo, você falou que 97% é assim, e os outros 3%? Os outros 3% também tem atraso de fala. É que a mãe levou a consulta porque, para ela, a dificuldade de socialização se sobrepôs ao atraso de fala. Mas esta criança também tem atraso de fala. Então eu vou repetir de novo. Crianças autistas com atraso de fala não estão no nível 1, estão no nível 2. Não existe criança pequena autista no nível 1 de suporte.
Nível 1 de suporte, o que você vai perceber são detalhes do comportamento humano. E isto não pode ser percebido em criança pequena. Não existe criança de 1, 2, 3, 4 anos com nível 1 de suporte. Se o diagnóstico do autismo foi feito em criança pequena, automaticamente essa criança está no nível 2. Não sou eu que estou dizendo, é a Associação Americana de Psiquiatria. Eu vou deixar esse vídeo aqui postado e todas as vezes que me perguntarem a partir de agora, eu vou colocar o link desse vídeo, para que a gente não precise mais voltar a discutir esse assunto. Porque, na verdade, pessoal, se a pessoa perguntasse uma vez, eu explicasse e ela concordasse, tudo bem, mas a pessoa não quer concordar, ela quer discutir. Não tem o que discutir, na Associação Americana de Psiquiatria. Tem que ler aqui o manual de capa a capa, ler várias vezes, compreender e seguir o que está escrito aqui. Agora, se tu nunca leu o manual, se tu não estudou, se tu não conhece esse manual de capa a capa, não tem o que discutir.